Irmãos, nós fizemos a ceia hoje, porque agora eu quero ter um tempo com os irmãos para a gente orar também. Eu não sei como vai ser, então não queria ficar preso ao cronograma. Mas eu queria te convidar a abrir o seu coração. Semana passada nós falamos sobre ter uma vida bem resolvida e algumas ações de uma pessoa que tem uma vida bem resolvida, né? É alguém que olha para frente, alguém que não está preso ao passado, alguém que não fica olhando só para trás, né? E alguém que é grato, alguém que honra, alguém que perdoa. E sabemos que todos os métodos, eles são importantes, princípios são importantes, mas a partir do momento que a gente só conhece, mas não tem uma experiência, nós acabamos tendo dificuldade de aplicar, porque vira uma regra, vira um peso. E quando nós falamos em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, que é o que nós terminamos sempre os cultos com a bênção apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, né, Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, amém? Aqui tem 3 princípios básicos para a nossa vida cristã. Primeiro, ele diz o que é a graça de Jesus. O que é a graça, irmãos? A graça, olha para o seu irmão e diz assim, é favor imerecido. Eu não merecia o perdão, mas eu fui perdoado. Eu não merecia uma nova chance, mas eu tive uma nova chance. Eu não merecia a vida eterna, mas eu recebi a vida eterna. O que é a graça do nosso Senhor Jesus? Eu entender que aquilo que eu não merecia, eu recebi. E quando fala do amor de Deus, nada mais é de nós entendermos e sentirmos abraçados no momento difícil. Momento que às vezes a gente está confuso, momento que a gente tem dificuldade, momento que a gente pensa em desistir. Quando nós entendemos que nós somos amados por Deus, nós descansamos, nós desfrutamos, nós confiamos e nós temos paz. E ele termina, o apóstolo Paulo termina dizendo assim, a comunhão do Espírito Santo. O que é a comunhão, irmãos? É um relacionamento. Talvez você entrou aqui nessa noite e você já teve muita graça de Deus. Você entende que você recebeu muita coisa que você não merecia. Quantos receberam aqui muita coisa que você não merecia? Alguns ainda não, mas você vai receber graça, vai receber amor, favor merecido, perdão. Quantos entraram aqui, muitas vezes também sente esse amor de Deus. Fala, no pior momento eu senti o abraço de Deus, eu senti o amor de Deus na igreja, eu senti o amor de Deus no GC e tantas coisas. Quantos já sentiram o amor de Deus? Mas sabe qual é o grande problema, irmãos? Que muitas vezes a gente desiste porque a gente não tem uma experiência profunda com o Espírito Santo, porque a gente não tem a comunhão. Comunhão, irmãos, é relacionamento. E se nós não temos comunhão com o Espírito Santo, a nossa vida fica uma vida de regras. Porque, irmãos, o que faz a gente permanecer na fé não é o quanto a gente conhece, mas é quantas experiências nós tivemos para nós permanecermos. Porque no momento da dificuldade, o que vai fazer você permanecer não é os cursos que você fez, não é o doutorado que você tem, mas é a experiência que você teve com o Espírito Santo que te faz falar, vale a pena, eu vou continuar. Quantos já pensaram em desistir aqui? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Por que não desiste, irmãos? Não é porque eu sou muito bom no que eu faço, pelo contrário, é porque um dia eu fui alcançado por Jesus e eu tenho o favor merecido, a graça. Eu tenho o amor de Deus. E tão importante quanto a graça e o amor de Deus, é nós termos comunhão com o Espírito Santo. Eu quero falar sobre isso com os irmãos hoje, sobre o Espírito Santo. Semana passada, nós falamos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, lembram disso? Lá tinha algumas instruções, quantos lembram? Orar sem cessar, né? Orar continuamente, em tudo dai graça. Quantos lembram tudo isso? Amém? E tem um momento lá que ele diz assim, não apaguem o Espírito, versículo 19. Paulo diz, e não apaguem o Espírito, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. A grande questão, irmãos, e eu quero falar isso com os irmãos, queria te convidar a abrir o coração. Como viver uma vida profunda em Deus? Porque, irmãos, se nós não tivermos comunhão com o Espírito Santo, vida de oração é chato. Se nós não temos comunhão com o Espírito Santo, vida de jejum e leitura é chato. Sabe por quê, irmãos? Porque vira um conjunto de regras. Eu tenho que ler, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, porque é isso. Irmãos, isso não é experiência, isso é regra. Então o que nos mantém firme em Deus é não apagar o Espírito. Porque muita gente ainda está na igreja, ainda ora, ainda jejua, mas não tem experiência. Porque muitas vezes esfriou. E quando Paulo diz não apaga o Espírito, não esfrie, não permita que coisas apaguem o propósito de Deus. Ou seja, mantenha a chama acesa. Muitos irmãos se encheram um dia de Deus, estavam tão cheios, estavam
tanta presença, mas por um pecado, por uma mentira, por uma frustração, apagou a chama. Nós somos corpo, alma e espírito, irmãos, e o nosso espírito, ele é tão importante quanto o nosso corpo e a nossa alma. Porque se nós não tivermos com o nosso espírito vivo, ativo, a nossa oração não passa do teto e não tem nem poder. Se nós não tivermos cheios de Deus, não vamos jejuar, não vamos apenas ser naturais. Por isso, o alerta de Paulo aqui, tanto quanto ser grato, tanto quanto honrar, tanto quanto agradecer, né, como ele diz, ele também fala para não apagar o espírito. Porque, irmãos, nós corremos o risco de viver uma geração onde nós conhecemos tudo sobre Deus, mas não experimentamos nada sobre Ele. Somos muito bons naquilo que nós temos de informação, mas muito ruim naquilo que era para ser revelação. E eu quero falar com os irmãos sobre a questão de nós não apagarmos o Espírito primeiro, e depois eu quero entrar com vocês sobre ser batizado pelo Espírito Santo. Muitos aqui foram batizados nas águas, né? Daqui a pouco eu entro nisso, mas batismo nas águas, ele representa arrependimento, nova vida, um novo tempo. Mas o batismo no Espírito Santo, ele representa a unção, poder de Deus. É interessante quando Paulo aqui, voltando, ele diz, não apaguem o Espírito. Existem 4 formas que eu anotei aqui, de nós apagarmos o Espírito. Repita comigo a primeira, negligência ou prioridade. Sabe quando nós apagamos o Espírito, irmãos? Quando nós mudamos a nossa prioridade, ou negligenciamos aquilo que é prioridade. Aí a gente abandona a nossa fé, ou a nossa prática espiritual. Porque quando você conhece a Cristo, orar não é o opcional, é uma prioridade. Mas quando você começa a apagar o seu espírito, oração vai para 10º. Se der tempo eu oro. Depois que eu não tenho mais vida com Deus, orar para quê? Jesus já orou lá na cruz, Jesus já me salvou. Então, a primeira forma de nós apagarmos o Espírito, e eu estou falando isso com muito temor, porque a gente corre o risco de viver a vida toda na igreja com o Espírito apagado. Ser só um crente que vem no culto, passa calor aqui hoje, e vai embora do mesmo jeito. A segunda forma que nós muitas vezes apagamos o Espírito, olha para o seu irmão e diz assim, pecado. Irmãos, é consentir os desejos carnais e permitir que eles tomem conta e governem a sua vida. Porque, irmãos, quando nós estamos sensíveis ao Espírito Santo, quando você erra, vem aquele confronto muitas vezes, o Espírito Santo falando, Douglas, isso não está certo. E você sente um incômodo sim. O Espírito Santo nos convence todo mal, a Bíblia diz. E a grande questão é o quanto que nós estamos sendo convencidos da mentira, do pecado. Quantas vezes nós estamos permitindo que o Espírito Santo fale na nossa vida. Esse é o contexto. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos sensíveis a Deus, quando nós pecamos, nós nos sentimos incomodados. Meu Deus, por que eu fui fazer isso? Isso não agrada a Deus. Mas quando você começa a se acostumar com o pecado, não tem nada a ver. Para quê? Aí você começa a usar o Google para pesquisar motivos, para dar argumento para que você continue vivendo o pecado. Quem nunca, né? Não, aquilo que eu quero, eu preciso achar motivos para que eu tenha apoio, eu tenha amparo, para que eu possa dizer que eu estou certo. Isso é uma das formas de nós esfriarmos o Espírito, irmãos. Por quê? Porque nós estamos constantemente buscando motivos para que nós possamos ser aprovados naquilo que nós somos reprovados. A terceira forma de nós apagarmos o Espírito, quando Paulo está dizendo assim, não apague o Espírito, né? Continue orando, mas não apague o Espírito. É ser apenas alguém natural. E tem um monte de crente, irmãos, que tudo ele é natural. Ele só se preocupa com as coisas dessa terra. E quando eu falo sobre ser natural, não é apenas não ver as coisas como espirituais, mas é ser alguém terreno. Alguém está mais preocupado em quitar a casa do que ir para o céu. Alguém está mais preocupado em trocar de carro, em ser promovido, do que ter uma experiência com Deus. Isso é ser alguém natural, ser alguém carnal, alguém terreno. E esse é um problema, irmãos, porque isso também fala de negligência e prioridades. Quando eu estou mais preocupado com o que eu posso conquistar nessa terra do que eu posso ter no céu, mostra as nossas prioridades. Irmãos, não precisa me responder. Obrigado, Marlon. Mas será que nós estamos mais preocupados hoje com a nossa casa, com o nosso carro, com o nosso casamento? Eu quero casar, eu quero conquistar, eu quero viajar, eu quero tirar meu passaporte, eu quero ter experiências naturais? Ou será que nós estamos mais preocupados com ter uma vida com Deus? Nada do que eu falei é errado. Não tem problema você viajar, não tem problema você trocar de carro, não tem problema você trocar de casa, comprar outra casa. Mas o problema é quando isso toma o lugar de Deus na sua vida. E a quarta maneira
que nós temos de apagar o Espírito, olha para o seu irmão e diz assim: limitar o poder de Deus. Ou controlar o poder de Deus, né? Porque muitas vezes a gente tem medo. E a gente limita o que Deus pode fazer na nossa vida. Quando o negócio começa a se tornar sério, opa, peraí, até aqui, chega. Nós precisamos parar de limitar o poder de Deus. Porque muitas vezes Deus quer agir no nosso meio, quer fazer grandes coisas. E nosso meio, eu digo, como igreja, mas também no individual, no seu quarto. Em momentos que você está lá sendo confrontado, momentos que você é frustrado também. E muitas vezes nós limitamos o poder de Deus. Sabe como eu limito o poder de Deus? Quando Deus está me tratando, Deus está trabalhando e usa muitas vezes a vida de um irmão para me tratar, eu fico emburrado, eu fico chateado. Eu culpo a Deus, eu culpo a igreja, eu culpo a cidade, eu culpo o país. Então nós precisamos entender que essas são maneiras, e todas muito naturais, também espirituais, de apagar o espírito. Porque há momentos, irmãos, que até aquilo que é negativo se torna positivo e a favor daqueles que estão dependendo de Deus. Então eu quero te convidar a abrir o seu coração. Por quê? Para nós falarmos sobre o Espírito Santo, eu quero falar isso de forma breve, porque não é só palavras, eu acredito muito que a maneira de nós vivermos o propósito de Deus é através de experiências também. Um crente não pode ter só conhecimento, tem que ter experiência. E quando nós falamos sobre o batismo, como eu falei, batismo nas águas é o batismo do arrependimento, é o batismo do novo nascimento, aquele batismo de João. É o batismo que é um momento de decisão, é um momento que eu quero mudar de vida, é um momento que eu não quero mais viver aquela vida que o Douglas vivia, agora é um novo Douglas, tudo se fez novo, como diz em Coríntios. Uma nova criatura sou, o velho morreu, hoje tudo se faz novo, e a partir do momento que nós falamos sobre batismo, sobre o novo nascimento, sobre nova vida em Cristo, não faz mais sentido eu viver a mesma vida que eu vivia antes, amém? Amém? Mas quando nós falamos sobre batismo no Espírito Santo, irmãos, o batismo no Espírito Santo, ele aponta para unção, para experiências, e é sobre isso que João vai falar também, que é Mateus capítulo 3, versículo 11, abra a sua Bíblia. Mateus 3:11. Amém? Eu batizo com água aqueles que se arrependem. O que é? João Batista está dizendo sobre o batismo, né, nas águas. E diz, depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu. Quem é esse alguém? Jesus. Ele diz, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, então, aqui nós estamos falando sobre dois momentos. O batismo nas águas, que é um batismo de decisão. Ele é natural e também espiritual, porque toda decisão natural com Deus também interfere ou influencia no sobrenatural, no espiritual. Mas ele diz assim, esse batismo é um batismo de decisão, é um batismo de mudança de vida, é um batismo mostrando e declarando, confessando publicamente que eu decidi algo na minha vida. E eu quero expor isso diante de todos, para que todos saibam da minha decisão e do meu coração. Mas João diz assim, mas não é só sobre esse batismo nas águas. Há alguém muito superior, que eu não sou capaz, não sou digno de carregar sandálias, que ele virá e vos batizará com o Espírito Santo. E eu quero focar nisso. O que representa batizar no Espírito Santo, irmãos? Como eu disse, é um batismo de experiências, de unção. E isso, se eu perguntar aqui, talvez vai gerar uma confusão. Falar, quantos aqui são batizados nas águas? Isso não. Quantos são batizados nas águas aqui? Agora, se eu perguntar, quantos aqui são batizados no Espírito Santo? Aí vai gerar uma confusão, porque talvez você falar, o que é batismo no Espírito Santo? E realmente, o batismo no Espírito Santo, irmãos, não é uma mera religião. Ainda que o batismo nas águas também não é uma mera religião, muitos ainda associam o batismo nas águas com uma religião. Eu me batizei na igreja evangélica. Eu batizei na igreja local. Eu batizei na batista. O batismo, ele não tem nada a ver com religião, mas tem com uma decisão de mudança de vida. Batismo nas águas. E o batismo no Espírito Santo nada mais é quando ele vem para uma confirmação e selar aquilo que você tomou como decisão. E aí entra um texto que ele mostra que não é uma mera religião, mas é uma vida profunda em Deus. Está lá em Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 6. Diz assim, enquanto Apolo estava em Corinto,
Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam o quê? Não, responderam eles, nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou, ele. O batismo de João, responderam: o batismo nas águas, o batismo do arrependimento. E Paulo disse: João batizava com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo lhe impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Até aí. Uma das maneiras, irmãos, de viver o propósito de realmente ser batizado no Espírito Santo, não a única, mas é falar em línguas, é ser cheio do Espírito Santo, é profetizar, é viver uma vida mais espiritual. Que é um exemplo, irmão, sabe qual a diferença entre alguém estar manifestando, está endemoniado e está manifestando, e alguém que está cheio do Espírito Santo? Que o Espírito Santo, ele é cavaleiro, ele nunca vai tomar você. Você está consciente. Se você estiver cheio do Espírito Santo, e eu estou com Amaral, fala aqui, ele, porque o Espírito Santo, ele não vai tirar você de si. Ele age, Deus é Espírito, e ele é Espírito e em verdade ele vai agir. Mas ele nunca vai tirar da sua consciência. Só parênteses aberto para você entender. Agora, quando alguém fica endemoniado, ele sai de si. Porque ele perde a consciência, ele perde a razão. Então entenda que o Espírito Santo, ele é alguém que é cavaleiro, ele age na nossa vida de uma forma saudável, de uma forma que traz paz, de uma forma que traz alívio, de uma forma que traz renovo. E quando Paulo está dizendo aqui, quando ele está com Apolo, e ele chega e fala: vocês foram batizados, batismo do Espírito Santo? O que é isso? Eu nem sei o que é. Ele fala: ele fala: mas vocês foram batizados? Sim, mas qual batismo vocês foram batizados? Ele fala: nós somos batizados no batismo de João. Ele fala: eu nem sei o que é o Espírito Santo. Aí eu entro num ponto muito importante com a igreja, irmãos. Talvez tenha aqui 150 pessoas, talvez muitos aqui não sabem nem o que é o Espírito Santo. Sabe que está escrito lá o que é o Espírito Santo, mas nunca teve uma experiência. Nunca teve uma experiência profunda com Deus, onde mudou realmente quem você é. Ao ponto de, assim como Jó, ele diz: um dia eu ouvia falar, conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Quem é meus olhos te veem? É uma experiência profunda, onde você vive o propósito de Deus de uma maneira que Ele muda você para sempre. Sabe, irmãos, talvez a gente está vivendo uma vida tão religiosa, onde nós conhecemos tudo sobre Deus, mas vivemos pouco sobre a sua experiência. Amém, irmãos, aí? Então nós precisamos entender isso e ter sensibilidade. Sensibilidade para viver o propósito, não ficar disperso, não perder o propósito em todas as áreas da nossa vida, senão nós ficamos naturais. Sabe por quê, irmãos? É muito comum a gente querer ser natural quando é para ser espiritual, e querer ser espiritual quando é para ser natural. E nós precisamos entender isso, porque aqui há um momento, nós estamos falando de pessoas que são crentes, pessoas que foram batizadas, pessoas que mudaram de vida, mas eles chegam, Paulo fala: e aí, foram batizados no Espírito Santo? O que é isso? Talvez você entrou na igreja e você tem um medo disso. Não, eu só quero conhecer a Bíblia. Para mim o que importa é só conhecimento. É claro que conhecimento é importante. Mateus diz isso, Jesus em Mateus diz isso. Fala: errais, pois não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. Irmãos, se nós queremos uma vida plena em Deus, nós precisamos conhecer a Escritura, mas precisamos também conhecer o poder de Deus. Porque se eu só conheço o poder de Deus, eu vou querer rodar, girar e falar um monte de heresia, porque eu não conheço a palavra. E se eu só conheço a palavra, eu vou ser alguém gelado, frio, insensível, porque eu nunca tive uma experiência com Deus. Aí nós precisamos entender o quanto nós estamos buscando, porque Jesus, ele adverte: errais, pois não conheceis nem a Escritura, nem a palavra, nem o ensino, mas também não tem experiência, não tem poder, não tem unção, não tem vida. E esse é um problema, porque quando você é cheio do Espírito Santo, mas não tem vida de Deus, aliás, não tem conhecimento da palavra de Deus, você vai cair em um monte de heresia. Na imaturidade, cometer um monte de erro, nem por maldade, mas por falta de conhecimento. Mas se você for alguém cheio da palavra, cheio de conhecimento, você corre o risco de ser como um monte de teólogo, se desviar da fé, porque tentou entender tudo e não viveu nada. E é isso que Paulo está alertando aqui. Não é só o batismo nas águas onde traz arrependimento. É claro que é importante. Mas o que vai fazer você permanecer é o batismo no Espírito.
É aquele que te muda, é aquele que faz você ter experiência, é aquele que faz você ter vida. Eu queria falar 3 pontos rápido com os irmãos aqui. Primeiro ponto, quem é o Espírito Santo? Primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, que o Espírito Santo ele não é uma energia, ele não é uma fumaça, ele não é um fantasma. Olha para o seu irmão e diz assim, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, irmãos, é a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você não crê nisso, irmãos, você não está crendo no Evangelho. E nós precisamos entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa, e ele se faz presente. Assim como eu converso com a Gisele, assim como eu tenho intimidade com a Gisele, assim como eu tenho um relacionamento com a Gisele, o Espírito Santo ele é uma pessoa para que eu tenha um relacionamento com ele. Aí eu te faço uma pergunta que talvez vai ser meio estranho isso. Qual foi a última vez que você conversou com o Espírito Santo? Qual foi a última vez que você abriu o seu coração e falou, Espírito Santo, estou triste. Espírito Santo, eu estou meio aflito, estou preocupado. Porque se o Espírito Santo é uma pessoa, é para que nós possamos ter um relacionamento de maneira real. Ele não é uma energia. Eu estou sentindo um negócio aqui. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, ele habita em você. E às vezes a gente não está vivendo dessa maneira intensa. Olha que interessante o que diz em João 14, versículo 16 e 18. Diz assim, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, ou consolador, ou conselheiro, que nunca os deixará. E o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então aqui há 2 pontos. Primeiro, quando eu não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, Jesus está falando que Ele vai voltar para buscar a igreja. Mas antes disso, o versículo 16 e 17, Ele está dizendo que no momento que Ele está ausente como físico, né? Que Ele foi para o trono, foi à destra de Deus, Ele está dizendo que não vai deixar a igreja sozinha, Ele está dizendo que vai deixar o conselheiro, o consolador, o encorajador, o Espírito Santo. Isso é um exemplo de alguém que foi deixado para nós termos relacionamento. O Espírito Santo não é uma energia, irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa para que nós possamos ter um relacionamento. Quantos aqui já disseram, estou me sentindo tão só? Está vendo? Quando você fala, estou me sentindo tão só, você está sendo antibíblico. Não fica chateado comigo. Porque a Bíblia diz, Jesus diz, você não vai estar sozinho, eu vos deixarei o encorajador, o conselheiro, o consolador, o paracleto, aquele que vai estar com você em todo momento. E eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Você está sozinho, irmão? Então a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E quando Jesus vai para o céu, vai para a glória, vai à destra de Deus, Ele fala, eu não vos deixarei sós. Quem está sozinho aqui? Mas é interessante que esse texto, ele separa 2 tipos de pessoa. Ele diz, eu vos deixarei o Espírito Santo para vocês que o conhecem. Mas aqueles que não o conhecem, não vivem nele, porque não identificam ele, não têm experiência com ele. O Espírito Santo não é para todo mundo, o Espírito Santo é para aquele que entregou a sua vida e que é Jesus. Porque é interessante nesse texto que diz aqui, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Aí entra um alerta, irmão, se nós não estamos tendo experiência com o Espírito Santo, porque talvez em alguns momentos nós estamos agindo como o mundo age, e nós estamos deixando de ser sensíveis para viver o propósito de Deus em todo momento. Porque, irmãos, o grande erro é nós querermos ser crente somente dentro da igreja. Não, dentro da igreja eu não falo palavrão, porque é a casa de Deus. E a sua casa não é a casa de Deus? O seu trabalho não é a casa de Deus? O trem não é a casa de Deus? Porque se o Espírito Santo habita dentro de você, ele só está com você quando você está dentro da igreja? Então aqui separa os meninos dos homens, os maduros dos imaturos, que ele diz, o mundo não pode receber o Espírito Santo porque não o conhece, não o vê. Sabe, irmão, será que nós estamos vivendo uma vida onde o Espírito Santo a todo tempo está tentando, Douglas, abre o olho, cuidado, não cai nessa, muda de vida. Sabe por quê? Como eu falei, o Espírito Santo ele é cavalheiro. No começo ele vai te alertar, falar, Amaral, presta atenção no que você está fazendo. E ele vai se sentir incomodado. Depois vai fazer, Amaral, já te disse. Amaral. Quanto mais você insistir no pecado, menos você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe, a mãe é assim, Douglas,
Ô Douglas! O Espírito Santo é o contrário, fala: Douglas, 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 Douglas. Quanto mais você insistir no pecado, mais distante você vai estar do Espírito Santo. Ele é conselheiro. Ele nos constrange muitas vezes, nos ensina a verdade, nos aconselha, nos mostra o caminho. Mas ele é cavalheiro. Se você não estiver sensível, você vai parar de ouvir a voz dele. Irmãos, não precisa levantar a mão que eu não quero expor ninguém. Mas seja sincero, quantas vezes algo que te incomodava quando você pecava, depois virou normal, rotina? Porque o Espírito Santo te alertou, mas você insistiu e aquilo virou comum e virou um pecado. Virou algo normal, né? Virou algo que se tornou comum. E esse é o grande problema. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é um pecado enraizado. Iniquidade é um pecado que se torna comum. Iniquidade é algo que se torna prática. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Não diz que você nunca mais vai pecar. 1 João diz que aquele que nasceu de novo não vive na prática. Irmãos, não quer dizer que você não vai pecar. Mas sabe por que a gente não vive na prática? Porque nós temos o Espírito Santo para nos confrontar e falar: não, está errado, Douglas, abre o coração. Para de viver dessa maneira. E quando eu entendo que o Espírito Santo é uma pessoa, eu falo: obrigado, Espírito Santo. Obrigado por não desistir, obrigado por falar meu coração, obrigado por me ensinar. Sabe, mas será que para muitos parece estranho falar: eu vou conversar com o Espírito Santo? Se não tem intimidade, para você é estranho, porque a Bíblia diz que aqueles que não o conhecem, não vê e não tem experiência com ele. Então é tempo de nós sermos cheios, batizados de fato no Espírito Santo para viver o propósito de Deus. Então a primeira coisa, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. E se nós somos pessoas que nos relacionamos, o Espírito Santo tem que ser alguém para nós nos relacionarmos, irmãos. Segunda coisa, por que nós devemos, ou para que ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, porque é uma promessa de Deus. Olha aqui que diz lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Ezequiel, capítulo 36, 26 e 27. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos lá. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração duro de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de você o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos, ou as minhas leis, as minhas ordenanças. Irmão, sabe o que é interessante nesse texto? Primeiro, versículo 26 diz o quê? Eu colocarei em vocês um novo espírito. Espírito, letra maiúscula ou minúscula? O espírito, letra minúscula, é o do somos corpo, alma e espírito. Coloquei um novo espírito, uma nova vida. E depois, no 27, ele diz o quê? Porei dentro de vocês o meu Espírito, letra maiúscula. O que é o Espírito, letra maiúscula? O Espírito Santo. O que ele está ensinando aqui, irmãos? Ele está dizendo aqui, ele muda. Lembra que nós falamos no culto da virada sobre odres novos, né, para vinho novo? Não tem sentido eu colocar vinho novo em odres velhos, porque ele vai se estourar. Não faz sentido o Espírito Santo vir sobre a nossa vida, se nós não formos uma nova vida. Por isso ele diz, eu colocarei em vocês um novo Espírito, uma nova vida, um novo tempo. Vocês vão mudar, para que vocês possam receber o Espírito de Deus, e possam ter uma intimidade, um relacionamento com Ele. Sabe, isso é uma promessa que foi feita lá em Ezequiel, sobre o Espírito Santo vir e ser derramado sobre as nossas vidas, e nós vivemos cheios do Espírito Santo. E depois nós vemos lá em Joel, capítulo 2, Joel 2, do 28 ao 30. Quem achou, diga amém. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre os servos e servas, ou seja, não há distinção de pessoas. Ah, não, é só o pastor, só o líder, não, é para todos.
Versículo 30. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O que está falando aqui? Está falando sobre experiência, sobre o derramar do Espírito Santo, sobre viver uma nova vida, sobre ter uma vida com Deus, irmãos. Não faz sentido nós vivemos uma vida cheia de razão e pouca presença. É tempo de nós vivermos a presença, a intimidade, irmãos. Sabe por que a gente briga tanto? Sabe por que a gente fica tão triste, tão chateado? Porque a gente está muito cheio de nós mesmos e vazio de Cristo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, irmãos, a gente abre mão de um monte de coisa. Então aqui há promessas, há palavras para que nós possamos viver o propósito de Deus. É impossível ter uma vida cheia do Espírito Santo e viver da mesma forma. É impossível viver uma vida cheia do Espírito Santo e viver no pecado, irmãos. Por que muitos vivem no pecado? Porque estão vazios do Espírito Santo, estão cheios de si mesmo. Porque quem está cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo, não vive na prática do pecado, irmãos. Não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo, cheios da mentira, ou um ou outro. Não tem como nós sermos usados por Satanás e usados por Deus, um ou outro. Não dá para ficar em cima do muro. Ao ponto da Bíblia nos ensinar que para que o demônio possa voltar a agir em alguém, a casa tem que estar vazia. Um dia Deus chegou, encheu, trouxe vida, mas um dia você se perde. Aí o que acontece? Fica vazia e vem demônios e faz aquela bagunça. Irmãos, não faz sentido um crente ser endemoniado. Se nós somos cheios do Espírito Santo, onde o Espírito Santo age, não tem lugar para demônio. E é sobre isso, essas promessas são sobre ter uma vida cheia do Espírito Santo. Por que a igreja está tão vazia, tão rasa? Vazia eu digo não de quantidade, mas vazia de vida de Deus. Porque está cheio de eu mesmo e vazio de Cristo. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para viver uma vida totalmente transformada. Quanto mais de Deus, menos de nós. É por isso que João Batista diz, é necessário que ele cresça e eu diminua, João 3,30. Por quê? Porque quanto mais Cristo cresce, quanto mais o Espírito Santo está sobre a nossa vida, menos o Douglas fala, menos o Douglas tem razão. Por que você está cheio de razão, irmão? Porque está muito cheio de você e pouco de Cristo. Estou coberto de razão, exatamente. Tem tudo sobre você, nada sobre Cristo. Quanto mais a gente quer estar certo, menos Espírito Santo a gente tem, irmãos. Então há uma promessa. Por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, olha o seu irmão, diz assim, para me guiar sobre toda a verdade. João 14:26. Vou rápido, senão a gente vai demorar. João 14:26, para nos guiar de toda a verdade. Que verdade, irmãos? Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que lhes disse. Sabe para quê, irmãos? Para nos guiar toda a verdade. Sabe como eu vou viver toda a verdade? Quando eu tenho o Espírito Santo ao ponto de me guiar, me encorajar, me aconselhar a viver o propósito de Deus e me ensinar sobre todas as coisas para que nos momentos difíceis, nos momentos bons, nos melhores momentos, nos piores momentos eu possa lembrar de tudo que Ele me disse. Sabe por quê? Irmãos, a crise, ela não altera caráter de ninguém, ela só mostra. Não, é porque veio a crise e ele mudou. Não mudou. Só mostrou quem ele era de verdade. Porque sabe o que a Bíblia está dizendo aí? Que quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando o Pai nos envia Ele nos encoraja, todo momento que Ele nos ensina as coisas para que Ele faça nos lembrar o que Ele disse. Há momentos que eu penso em desistir, mas eu lembro o que o Senhor disse a meu respeito. Há momentos que eu quero parar com tudo, há momentos que eu quero brigar, mas eu lembro o que Deus disse. É sobre isso, o Espírito Santo nos guia de toda a verdade, para que a gente pare de viver uma vida de razão, mas viva uma vida de verdade. Jesus é a verdade, a vida, é o caminho. Segunda coisa, para que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Para vencer o pecado. Olha o que diz Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Bora. Quem achou, diga amém. Tem alguma reação? Respira. Fala um aleluia, um glória a Deus. Calor todo mundo está, irmãos. Mas daqui a pouco você chega em casa, toma um banho, está tudo certo. Deus é tão bom que vai fazer você tomar banho. Tem uns que nem ia tomar banho hoje. E tem uns que ainda não vão, né? Estou brincando. Gálatas 5,16 diz o quê? Por isso digo, deixem que o Espírito letra maiúscula, o Espírito de Deus, guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios, desejos da sua natureza humana, da carne. Irmão, por que tem gente que vive no pecado? Porque está cheio de si e vazio do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz vencer todo o pecado. Gálatas 5,16 diz o quê? Que o Espírito Santo nos guia e Ele nos mostra para não viver uma vida satisfazendo a carne, mas vivendo o propósito de Deus. Irmãos, é difícil
Lógico que é, quanto mais alma, menos espírito. Por que às vezes a gente está lutando contra o pecado? Porque a gente está cheio de si mesmo. Quanto mais eu estiver cheio do Espírito Santo. Quer um exemplo, irmãos? Vou te dar um desafio para a semana. O que é mais forte? Eu já falei isso algumas vezes. A carne ou o espírito? Seja sincero, o que é mais forte? Depende. O que é mais forte é o que você alimenta. Quanto mais você alimentar mais a carne vai gritar e falar, eu quero, eu preciso. Quanto mais você alimentar o espírito, mais você vai anular a vontade da carne. Quer um exemplo? Fala, essa semana eu vou ser crente de verdade. Faz um jejum intenso. Mas para com aquela desculpinha, eu não posso. Todo mundo pode fazer jejum. Só segue a orientação médica, faça dentro de um padrão. Mas alguma coisa você pode. Porque esse negócio também de... Tem um monte de crente que dá desculpinha para tudo. Eu não posso jejuar. Tem um monte de gente que nem crente vai na internet. Um monte de gente fazendo jejum intermitente. E sendo curado de um monte de coisa. Aí o crente, eu não posso jejuar. Está desse tamanho, comendo 30 coisas por dia. Não, é sério, irmãos. Jejum é para todo crente. Aí, irmãos, vamos lá. O que é mais forte? A carne ou o espírito? Aquilo que se alimenta mais. Então, vamos lá. Teste. Se você alimentar a carne, você vai pecar, você vai cair. Porque aquilo vai ser um gatilho. Agora, se você alimenta o espírito, você vai ser mais cheio, vai ter mais vontade de ler a Bíblia. Porque não é a vontade humana. É que o seu espírito está cheio, está pedindo. Tá? Foge da aparência do mal, irmãos. Motivo para pecar todo mundo tem. Motivo para desistir todo mundo tem. Mas você tem que fugir da aparência do mal. É isso que o Espírito Santo, é isso que Deus nos ensina. Fugir da aparência do mal. Quer um exemplo? Todos nós temos motivo para pecar. A Zélia sabe, porque eu compartilho minha vida com ela. Às vezes eu estou na academia, às vezes ela está junto. Tem hora que eu estou fazendo exercício, vem Satanás na frente e eu tenho que mudar de posição. Porque, meu Deus do céu, tem gente que é mal usado por Satanás do que outra coisa. E assim, de verdade, tem que ser humano. Se eu olhar, eu sou homem. Eu preciso mudar a minha visão. Quanto você está fugindo da aparência do mal, irmãos? Porque para de desculpinha. Para de negociar com o pecado. Você tem que fugir sim. Eu consigo. Mentira. Você é fraco. Se você tentar, você cai. Então, viver uma vida com propósito, com Cristo, é abrir mão do mal, é abrir mão e ser cheio de Espírito. É um desafio da semana, né? Nada disso está escrito, por isso eu estou indo e voltando. Mas vamos lá. Faça um teste. Leia a Bíblia todo dia. Faça um jejum. E ore mais, fale menos dos outros. De verdade, daqui uma semana você me dá uma resposta, o que é mais forte, o espírito ou a carne? Sério mesmo. Porque, irmãos, todo lugar você vai ter a oportunidade de falar mal de alguém. No seu trabalho, alguém vai chegar, você viu fulano? Aí eu testo, porque às vezes você nem percebe, mas fazer o quê? Você não percebe mais, porque você está tão enraizado nisso que você faz isso. Então vamos fazer um teste? Fala menos dos outros, ora mais. Para de ficar vendo a vida dos outros e come menos. Faça um jejum. É sério, faça um jejum. Eu não consigo. Você vai dormir que hora? 11 horas? De vez acordar e 8 horas da manhã já comer, come meio-dia. Já deu 12 horas, 13 horas de jejum. Por mais que você só, de verdade mesmo, você só ficou sem comer das 8 a meio-dia, o sacrifício, mas já são 13 horas sem comer. Faça um teste. Mude hábitos. Porque, irmãos, nós estamos muito cheios de razões, de argumentos, mas nós estamos vazios de Cristo. Faz sentido isso? Aí, só um trocadilho, uma brincadeira. Tem gente que chega e fala, esse Natal e esse Ano Novo acabou comigo. Não foi Natal e Ano Novo, foi o ano todo, irmãos. Não é que Natal e Ano Novo eu não consegui nem orar. Não foi Natal e Ano Novo, foi o ano todo. Não é que eu perdi o foco no final de ano. Não foi o final de ano, foi o ano todo. Para que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo também, irmãos? Olha para o seu irmão e diz assim, para ser testemunho. Atos capítulo 1, versículo 1 a 8. Ele dá uma base para que nós vivemos cheios do Espírito Santo. Se nós somos testemunha do Espírito Santo, irmãos, nós precisamos parecer com Ele. Eu preciso agir como Ele. Eu preciso ter reações como Ele. Atos capítulo 1, versículo 1 a 8 diz assim, em meu livro, primeiro livro, Lucas está falando, relatei a vocês, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que foi levado para o céu, e depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes e lhes apresentou muitas provas claras do que ele estava vivo e lhes falou a respeito do reino de Deus.
E certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? E ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Sabe aquele problema de a gente querer entender tudo e viver pouco? Jesus já está mostrando aqui: para de querer entender tudo e confia. Sabe por quê, irmãos? Fé não é entender tudo que está acontecendo, fé é confiar e descansar, é crer. E ele termina dizendo assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês não vão receber poder quando vocês entenderem tudo. Porque qual que é o conceito dos apóstolos aqui? É esse momento que vai restaurar, é esse momento que vai acontecer as coisas, porque é natural do ser humano querer entender tudo. E Jesus diz: não cabe a você querer entender tudo, apenas creia, confia, então vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, em Rio Grande da Serra e nos lugares mais distantes da terra. Então, irmãos, por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Para ser testemunha. Como que eu vou testemunhar algo se eu não vivi? Como que eu vou testemunhar algo se eu não estou presente? Como que eu vou testemunhar algo se eu não conheço? Como que eu vou testemunhar a respeito de algo se eu nunca tive experiência? Como que eu vou falar que o curso, o fundamento do Evangelho é bom se eu nunca fiz? Como que eu vou falar que é bom seguir Jesus se eu não quero ser batizado? Entende? Como que eu vou ser testemunha se eu não me pareço com Cristo? Mas aqui há muitas chaves, irmãos, onde Jesus diz: não saiam de onde vocês estão. Porque sabe qual é a nossa dificuldade? No momento incerto, no momento da dúvida, no momento da dificuldade, a gente desiste, a gente vai embora, a gente quer mudar, e a gente vive ciclos viciosos, mudando, muda de casamento, muda de cidade, muda de trabalho, muda de igreja, e toda mudança só vai te atrasando. É por isso uma direção aqui diz: não saiam de onde vocês estão, porque aí onde vocês estão, vocês receberão poder. Mas sabe por que muitas vezes a sua vida parece que nada acontece? Porque sempre quando Deus vai derramar, você desiste. Aí quando você vai voltar, começa tudo de novo. Eu tenho que fazer o curso, eu tenho que estudar, eu tenho que orar. Sabe, irmãos, mantenha a intensidade. Sabe, quando nós somos testemunha, esse poder ele nos ajuda a vencer o pecado, a resistir à tentação. Ele nos ensina a orar e a louvar a Deus, porque como diz em Tiago, se está triste, sabe, ore, se está feliz, cante louvores. Todo momento é motivo para nós estarmos em Deus. Sabe, ser testemunha, ele nos ajuda, ele fala conosco, a voz sensível dele nos toca. Ser testemunha, irmãos, ele nos convence do pecado, nos guia para o caminho certo. Ser testemunha, ele nos dá dons, virtudes. Jesus, ele vem e opera milagres através na nossa vida, e através de nós, ele nos usa para fazer milagres, porque é Jesus que faz o milagre, não somos nós. É para isso. Você nasceu para ser cheio, irmãos, do Espírito Santo. Você nasceu para viver uma vida plena. Você nasceu para ter uma experiência com Deus. Não aceite menos que isso. Não, eu sou importante ir para a igreja. O importante é fazer o meu papel. Sabe o que é isso? Com todo respeito, não fique triste comigo, mas isso é um conceito religioso. Eu fui para a igreja, fiz a minha parte, posso começar minha semana bem. Isso, com todo respeito, nada contra a religião, mas é um conceito católico. Tem um monte de gente que vai para a igreja domingo de manhã, fiz a missa lá, não entendi nada, eu vou embora, vou viver minha vida, mas eu cumpri o meu papel. Tem um monte de crente assim. Não, eu não sei nem o que o pastor falou porque eu estava conversando, mas eu cumpri o meu papel, estava lá no prédio. Irmão, nem precisa vir se não for para prestar atenção. Se na hora do louvor for para ficar conversando, não precisa vir. É para você levantar a mão e fechar o olho. Se for para ficar brincando, não precisa vir. Porque esse é um conceito religioso onde, não, eu fiz a minha parte. Irmãos, pare de querer comprar Deus. Você acha que Deus vai ficar, uau, estou espantado com o compromisso que o Amaral teve, saiu da casa dele, veio para a igreja, olha, parabéns. Isso aí não chama a atenção de Deus, irmãos. E por último, para que nós precisamos, do Espírito Santo? Primeiro, ele é uma pessoa, quem é o Espírito Santo? Segundo, para que nós possamos ser cheios, Agora, para encerrar, para nós orarmos, o que nos impede de ser cheio do Espírito Santo? Isso é um ponto importante para a gente entender, porque talvez você fale, eu estou aí, estou aqui sempre, mas eu não tenho nada. Primeiro você vai entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Mas, irmãos, primeira coisa que nos impede de ser cheio do Espírito Santo, pecado.
Porque o pecado muitas vezes ele entra na nossa vida e enraiza, como eu falei. Segunda coisa que nos impede de ser cheio do Espírito Santo, incredulidade. Deus está operando, você está, será? Eu conheço aquele irmão, hein? E você começa a tentar entender. Terceira coisa que nos impede de ser cheio do Espírito Santo, é a indiferença. Muitas vezes Deus está agindo e você está lá, tomou já o 34º copo de água, foi 8 vezes no banheiro. Irmão, se você tomasse tanta água e fosse no banheiro tantas vezes na sua casa, o médico ia falar, parabéns, sua saúde está exemplar. Indiferença, vai orar. Tem irmãos, já vou fazer uma listinha aqui, um dia eu vou pôr no telão, brincadeira. Mas fala, vamos orar? Já tem uns 3, 4 irmãos que saem. Parece que tem medo de ficar endemoniado, meu. Tem uns irmãos que falam, vamos orar. Se eu falar agora, vamos orar, já vai ter uns irmãos que já vai sair de fininho, já vai sair, vai fazer alguma coisa. Tem medo de orar, irmão? Crente tem medo de orar? Não, sério, eu já tenho uns nomes aqui na minha lista aqui. Falo, vamos orar. Eu já olho, o irmão já sobe para a sala, o outro já vai lá para fora. Crente que não ora não é crente, irmãos. Tudo isso nos impede de ser cheio. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Diz, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Semelhante a esse momento assim, amém? Todos estavam no mesmo propósito. Todos ficaram onde estavam. Lembra em Atos 1, diz, não saiam de onde vocês estão. Fiquem onde você está. Ah, mas está difícil. Ah, eu estou chateado. Ah, eu estou pensando em desistir. Irmãos, para de ficar mudando. Fala, fica onde você está, confia. Aí, para aqueles que ficaram onde estavam, chega a promessa do que Jesus estava falando. E diz o quê? De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, um vento impetuoso, e encheu a casa onde todos estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Irmãos, aqui é algo que eles são cheios, manifestos, cheios da presença. Mas por quê? Houve sensibilidade, houve dependência, houve confiança, houve constância, permanência. Porque, sabe por quê, irmãos? Aqui é muito fácil a gente entender esse texto, porque era um momento, quando Jesus fala, fiquem onde vocês estão, é um momento de incerteza, é um momento de frustração, é um momento de chateação, porque eles tinham uma expectativa que Jesus viria e ia mudar tudo. E realmente aconteceu isso, mas eles não conseguiam ver isso espiritualmente, eles estavam olhando natural e estavam vendo como uma derrota, Jesus morreu. Então gera uma frustração, e todos querem desistir. Por que a palavra em Atos aqui diz o quê? Fiquem onde vocês estão, porque o Senhor sabia que eles estavam querendo desistir. E quem desiste não vive propósito, quem desiste não tem experiência, quem desiste não vive aquilo que o Espírito Santo tem para derramar. E Jesus já sabia que em Atos 2 viria o Espírito Santo como um vento impetuoso, iria derramar, ia ter uma unção, onde todos iriam receber, todos. Quantos foram cheios do Espírito Santo? Todos, porque todos estavam no mesmo propósito, irmãos. Todos estavam reunidos com a mesma direção, todos estavam unânimes, unidos naquilo que Deus iria fazer. E diante disso, irmãos, nós vemos a manifestação do Espírito Santo, e a evidência da manifestação do Espírito Santo são várias: orar em línguas, chorar, sorrir, pular, girar, cair. Mas, irmãos, entenda, não tem uma regra, não é uma receita de bolo para você ser cheio do Espírito Santo. Agora você vai começar a orar em línguas, agora você vai dar risada. Não, a manifestação do Espírito Santo acontece de várias formas. Todos ficaram cheios. E há um agir do Espírito Santo onde nós vemos, irmãos, que o Espírito Santo, ele é gentil, ele é suave, e há várias formas. Eu lembro que há momentos que eu não tive nenhuma reação, mas naquele momento Deus mudou algo dentro de mim. E às vezes você está esperando você ser igual ao seu irmão, você está aqui assim, ah, ele pulou, também eu vou pular. Ah, ele girou, também eu vou girar. Sabe, você está querendo seguir receita de bolo. Deus não te trouxe aqui para você seguir alguém. Para de querer seguir o irmão, para de seguir o pastor. O Senhor quer te dar uma experiência para que você possa ter vida com Deus. Mas para isso você precisa ter sensibilidade. Parar de ficar preocupado com o que vai acontecer daqui meia hora. E você fala, Deus, vem, Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, toca no meu coração. Sabe, Deus, ele não age na bagunça. Deus, ele não age onde há inquietação. Às vezes é momento de você fechar o olho, fecha o seu olho, fala, respira fundo assim, ó. É aquele momento que você começa a sentir a paz do Senhor te tocando. Aquele momento que Ele te traz paz, faz você descansar em meio a tantas tempestades.
Sabe, irmão, sabe por que muitas vezes você não está desfrutando do Espírito Santo? Porque você está muito agitado. Você está correndo demais. É por isso, uma das maneiras do Espírito Santo agir em nós é: pare de correr, fique onde você está. Pare de ficar desesperado, fala menos, chega, respira. E o momento que você vai sendo tocado por Deus, Deus vai mudando algo. E toda mudança, irmãos, ela é de dentro para fora. Sabe, talvez às vezes de fora você não está vendo nada, mas por dentro Deus está mudando. Mas talvez, se você entrou aqui nessa noite, você não acredita nisso. Talvez no seu ensino, na sua conduta, você só valoriza a palavra, ou você só valoriza ir na igreja. Mas o que vai fazer você permanecer é você conhecer Deus de uma maneira diferente. Talvez você conhece Deus de uma maneira mais superficial. Um Deus de amor, sim, mas um Deus que está no céu. Talvez você conhece Deus e muitas vezes você não tem experiência, irmão, porque o Deus que você conhece é o Deus que está no céu, é o Deus Todo-Poderoso, e de fato é tudo verdade isso. Mas você nunca teve uma experiência profunda com Deus. Hoje é o dia que o Senhor te trouxe aqui para você poder sonhar, voltar a ter uma experiência com Deus que você já teve e você esfriou. Queria te mostrar algo rápido para a gente orar. Aqui existe algo, eu queria te mostrar como uma ilustração para você entender o que Deus quer fazer em você hoje. Quem sabe o que é isso aqui? Não, isso aqui na representação é Deus, amém? Sim ou não? O que é isso aqui? Muitas vezes nós conhecemos Deus dessa maneira. Sabemos a forma de Deus, sabemos a cor de Deus, entenda o contexto da apresentação, tá? Do contexto, né, da ilustração. Aí a gente sabe, ó, Deus é meio amarelo, meio verde, Deus é meio oval, Deus ele tem mais ou menos uns 8, 10 centímetros. E muitas vezes você está cheio de informações sobre o que é Deus. Deus é poderoso, está certo. Deus é amor, está certo. Deus é pai, está certo. Deus é perdão, está certo. Você tem um monte de informação a respeito de Deus. E muitas vezes você vive a vida toda com Deus dessa maneira. Eu sei quem é Deus, eu conheço Deus. Mas sabe o que Deus faz para aumentar a intimidade com você? Porque no início, Deus ele se apresentava todos os dias para ter comunhão com o homem no jardim, com Adão e Eva, lembra? Então Deus ele se apresentava, Adão conhecia Deus, não apenas de ouvir falar, mas os olhos viam Deus. Então ele não sabia só como era o formato de Deus, qual era a cor e tal, ele conhecia Deus de verdade. Mas por causa do pecado, nós somos afastados da intimidade do relacionamento com Deus, e nós muitas vezes conhecemos um Deus na superficialidade, na religiosidade, um Deus que está no céu, um Deus que ama, mas muitas vezes até uma forma errada de conhecer Deus, um Deus que castiga, um Deus que se você não fizer tudo certinho, você vai ficar de castigo, Deus vai tirar o seu presente no final de ano, porque Deus está muito triste com você, porque muitas vezes é isso que os nossos pais nos ensinam, e nós conhecemos Deus dessa maneira. Mas daí, Deus então, para que possa ele ter uma intimidade com o homem e poder voltar a ter relacionamento, ele tenta de várias formas, né? Através de Davi, através de Moisés, através de Abraão, através de Noé, recomeçando, mas chega um momento que nada dá certo, então ele manda Jesus, e quando nós conhecemos Jesus, é uma maneira diferente. Quando Deus se apresenta como Jesus, nós vemos Jesus por dentro. Não é mais um Deus que está no céu, mas é um Deus que nós podemos conhecer de mais perto. É um Deus que nós sabemos que há detalhes sobre Ele. Ó, tem caroço, tem uns gominhos, tem cheiro, é diferente. Quando Jesus se apresenta a nós, é num momento de mais intimidade, onde não é apenas um Deus que está no céu, mas é um Deus que se faz presente, um Deus conosco, um Deus Emanuel, um Deus que está conosco, um Deus que não nos deixará sozinho, um Deus que se importa conosco, um Deus que entrega a vida por nós. E esse é o Deus Jesus, Deus Filho. E nós conhecemos Jesus de uma maneira mais perto, uma maneira mais intensa, uma maneira mais íntima. Mas não é suficiente. Jesus ele morre na cruz, ele ressuscita, nos dá vida, e ele diz, eu vou para o Pai, eu voltarei um dia para buscar a igreja, para viver a eternidade, mas eu vos deixarei o Espírito Santo. Sabe o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é a gente conhecer Deus de uma forma superficial ou externa,
apenas informação, apenas sabendo quem Deus é, ou um Deus distante. O Espírito Santo não é conhecer Jesus sabendo quem é Jesus, sabendo o que Ele fez, sabendo que Ele derramou o teu sangue, o sangue dele, derramou, sabe, foi dilacerar naquela cruz. Mas quando nós entendemos quem é o Espírito Santo, que Ele se apresenta em nós, não é mais um Deus que mora no céu, também, né, Deus Pai. Não é um Deus que veio à terra, foi para o céu e voltará para buscar Deus Filho, mas Ele é um Deus que fala, eu não vos deixarei sós, eu vos deixarei o Consolador, e Ele estará com você todos os dias. Esse é o nosso Deus, o Espírito Santo, onde Ele se apresenta de uma forma, que aqui nós vemos de várias formas. Deus como algo mais físico, mais sólido. Jesus como alguém que mostra o seu interno, mostra quem Ele é por dentro. E o Espírito Santo, aquele que Ele é derramado sobre nós como aquilo que tem dentro, a essência daquilo que tem dentro de uma laranja. Aí o Espírito Santo, ele não é só para você olhar como um Deus, né? Falar, nossa, que bonito, ele é redondo. Alguém chupa laranja assim? Não, não dá. Não dá. Às vezes você está querendo viver um Deus, uma experiência com Deus assim, ó. Não vai. Às vezes até amargo, né? É meio azedo, meio cítrico. E às vezes você frustrou porque você está tentando ter um relacionamento com Deus de uma maneira já errada. E por isso talvez você está vivendo uma religiosidade. Talvez por isso você não está tendo uma experiência profunda com Deus. Porque sabe como você vai ter uma experiência profunda com Deus? A Bíblia em João diz que Deus é espírito. É necessário que, em espírito e em verdade, nós adoremos. A adoração, ela não é circunstancial, a adoração não é natural, a adoração não é sentimento. Eu estou sentindo tanto de adorar a Deus. Não, a adoração é espírito. Sabe o que isso nos ensina? O Espírito, ele é minúsculo em nós, ele é ativado quando nós conhecemos Jesus, conhecemos a Deus de verdade. Ao ponto de Ele vir habitar em nós. E quando Ele habita em nós, nós não vamos viver mais por emoções. Sabe por que às vezes a gente está vivendo cheio de emoções? Porque a gente está cheio do Douglas, cheio de si, cheio do eu. E a gente precisa ter a presença de Deus. E sabe como a gente vai viver uma experiência com o Espírito Santo? É da maneira que nós usamos isso. Como que nós usamos isso? Irmãos, é tempo de você deixar o Espírito Santo entrar em você de verdade. Talvez você conheceu Deus dessa maneira. Talvez você até teve a informação que Jesus veio e foi rasgado naquela cruz por você. Mas a Bíblia diz que há um Espírito Santo disponível para todo aquele que nele crê. E eu queria te convidar a fechar seus olhos por um instante agora e falar, Espírito Santo, fala comigo.